Mas vamos falar aqui de um assunto aqui que eu acho que é bem polêmico, né? Para todos os lados aí. No Rio de Janeiro, eu acho que especialmente a gente lida muito com essa situação. Eu não tenho números aqui, não tenho muita informação de como é, né, o mercado de associações de proteção veicular em outros estados, mas no Rio de Janeiro é uma questão que a gente já lida há bastante tempo. E como é que vocês aí, enquanto corretores de seguros, que é do lema, né? Seguro só o corretor de seguros, o Jaime falou lá, seguro é proteção, mas proteção não é seguro. Então, foram várias bandeiras, né, que se levantaram ao longo desses anos. Como é que vocês... E aí, Jaime, eu sei que tu milita nessa causa aí há mais tempo. Como é que você tá lidando com essa situação hoje? Aí, conta um pouco da tua experiência aí também, Jaime. Eu antes vou fazer uma analogia que eu faço com essas associações. Com aquele faraó do Bitcoin. Sim, por acaso é do Rio de Janeiro aqui também, né? Pois é. O faraó do Bitcoin foi preso porque ele formação de quadrilha, ele tinha evasão fiscal e ele atuava com uma atividade análoga ao banco. Perfeito. Acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, né? Sim. Porque uma associação, por exemplo, teve um cliente que falou de associação, eu conheço o dono, falo, então já descaracterizou a associação, porque a associação é uma entidade, né, que reúne pessoas com objetivos comuns, sem fins lucrativos, em que todos são donos. A gente eu cheguei a ter acesso a ata de uma dessas associações, onde os fundadores, o voto deles vale 1, e os associados para proteção veicular vale 1/100. Então, para ter um voto do fundador, dos fundadores, você tem que reunir 100 associados para igualar a 1. Então, assim, na verdade, é uma empresa que comercializa seguros, tanto, né, de forma irregular, porque... Por que ele comercializa? Porque a entidade sem fim lucrativo não pode ter comercialização de nada. Sim. Né? Então, quando ele comercializa, ele deixa de ser uma atividade sem fins lucrativos. E como é que você sabe que ele comercializa? Porque ele faz anúncio, porque ele coloca... Tem vendedores. Ele tem vendedor, né? Tem anúncios, né? Patrocina clubes de futebol, faz anúncio em rádio, TV. Então, não é uma entidade sem fins lucrativos. E aí, então, esse é o primeiro ponto. Segundo... os contratos de proteção, né, de proteção veicular, como ele é um contrato de adesão e o pagamento é mensal, esses contratos podem ser mudados numa assembleia onde os fundadores têm um voto que vale 100 votos de quem é o associado. Infelizmente, né, aos poucos, toda hora, fechou uma aqui, abre outra, fechou o nome de uma, abre outra. Você vê, por exemplo, na Vida Brasil, onde era uma concessionária enorme, hoje está lá uma associação. É um absurdo, na verdade, né? Agora saiu recentemente aí a evasão fiscal que eles deixam, né? Quanto que deixa de arrecadar. Porque, então, nós vamos regularizar. Se vão regularizar, porque não é regular. É isso aí. Está irregular. A gente eu cheguei a comentar, né, a gente num bate-papo aqui, que a gente tem histórico de recuperação desses carros muito grande, como acontecia no passado com as seguradoras. Antigamente, as seguradoras... Teve um escândalo desse aí também com seguradora? Não, muito antes. É que eu sou um pouquinho antigo, né? Eu acompanhei o recente aí, mas tem antes. Eu estou falando de 40 anos atrás. Tá. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Então, assim... Antigamente, quando os carros eram recuperados... 13 anos é o meu tempo de seguro. Na empresa da família, esclarece aí, já na Não, meu pai era corretor, eu comecei a trabalhar com ele. Não é porque que a profissão passava de pai para filho? Continua passando, minha filha está vindo aí. Tá. Né? Já está trabalhando comigo. Antigamente era o seguinte, a seguradora, o carro era roubado, aí o policial que recuperasse o carro, ligava, a seguradora pagava uma comissão para ele lá de 10%. Sim. E aí isso começou a alimentar o roubo, porque o cara começou a roubar. Vão roubar porque eu vou ganhar mais. É vantagem. Tem vantagem. Vou roubar 2 carros de 50 mil aqui, vou ganhar 10 mil. Isso aí. Né? Então ele mesmo roubava, ele mesmo recuperava. Por um acaso isso hoje está acontecendo. Então, é o que está acontecendo hoje. Exatamente hoje isso está acontecendo. Essas associações, elas pagam resgate,
né? E esse resgate que eles pagam acaba alimentando novamente Exatamente. o Prática que... eu acho que a única questão de cooperativa que funciona bem, o maior exemplo disso funcionar da maneira correta são os taxistas. Que eles dividem o prejuízo entre eles, é rateado e sem fins lucrativos, aonde você tem uma alternância na diretoria. Sim, é exatamente isso. E porque, não acontece isso. Então, são com pessoas com objetivos comuns. Exatamente. Não é assim, como é que se chama associação? Tirando os taxistas, acabou. Não, você tem até, por exemplo, você pode fazer associação dos funcionários de uma empresa grande. Sei. Então, aqueles funcionários podem fazer um autosseguro, é legal. Outras associações podem fazer também, mas desde que esteja objetivo comum. Agora, por exemplo, vamos criar a associação aqui, a Associação dos Bebedores de Água Potável. Todo mundo pode ser associado. É uma associação... É isso aí. Não é o nosso ramo aqui que a gente está tratando, mas isso acontece também no plano de saúde, né? As administradoras, e em parceria com as associações sindicais, criam-se associações para conseguir... Aqui no Rio de Janeiro nós temos um clube, né? Nós temos um clube que... Infelizmente viabiliza acontece isso também. Qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? Não, eu sou autônomo. Tá, então olha só, você vai ser sócio de um clube... Todo mundo consegue entrar para viabilizar. Infelizmente, as associações são utilizadas também para esses fins. Mas eles, assim, criam especificamente de fachada. São associações de fachada. Sim. Na verdade, não existe associação. Só para poder não pagar imposto e arrecadar. E você, como não tem regra, a regra eles que fazem. É isso aí. Cria um CNPJ ali. Então, antigamente os planos de saúde eram assim, entre aspas, né? Você tinha, por exemplo, juntamos nós três aqui, vamos criar um plano de saúde? Vamos criar, olha só, vamos limitar a internação em UTI em 30 dias. Antes da legislação. Então, se criar uma legislação, eu acho que é possível acabar com isso, como era consórcio também antigamente. Que veio e regulamentou. Mas, Jaime, você acredita que tem um caminho aí para uma regulamentação das associações, de alguma forma de trazer mais até segurança, né, para esse tipo de esse formato, né? Olha, quando teve uma audiência pública lá que eu participei, eles não querem regularizar. Eles querem, porque assim, quando você fala assim, vamos regularizar, vai ter que pagar imposto? Não tem que pagar imposto. Nós somos sem fins lucrativos. O negócio já não fica tão viável assim como é hoje, né? Exatamente. A maioria não quer. Não quer. Entendeu? Não quer. Então, assim... do jeito que está. Eu acho que a SUSEP pode criar uma modalidade de seguro que possa ser num modelo parecido com esse, ok? A gente já tem seguros comercializados por cooperativa, né? O crédito... que podem ser... Sim, porque tem cooperativa de crédito. Tem 3 tipos de seguros, esqueci. E a própria cooperativa de crédito, ela é regulamentada pelo Banco Central. Né? Tem uns 3 seguros ali que eu sei. Mas eles não são cooperativas, a maioria hoje não tem. Eles não querem ser regulamentados. São associações. E, Fábio, dá para convencer o cliente só falando, não, isso aí não é seguro? Tipo, como é que tu lida com esse tipo de cliente que, teu preço está lá em cima, tu não consegue chegar nunca naquele preço? A gente tenta explicar ao máximo, né? O risco que ele está correndo, a cobertura psicológica que ele está tendo. Psicológica. Legal, isso aí. Vou até anotar aqui. E essa cobertura psicológica é que a falsa sensação ali de estar tudo bem, né? Segurança. Proteção. E essa facilidade, às vezes a gente consegue mostrar uma simples conta, porque ele está pagando, o seguro funciona um pouco diferente, ele pode começar mais caro para quem está entrando, mas a tendência desse custo é diminuir, contrário da cooperativa, que ela entra com a facilidade e depois ela vai aumentando o teu preço ali e ela não para de cobrar nunca. Sem contar da participação ali que você tem que ter. Eles usam todas as regras da seguradora né, e não querem ser regulamentados. Mas a gente conversa com o cliente, já tive alguns casos, né, na verdade, de clientes que tiveram dificuldade nesse momento em pagar um seguro e tiveram que recorrer a uma cooperativa, tiveram um problema e voltaram. Aí, mesmo sendo mais caro, eles falam, não, aqui eu estou tranquilo. Né? Eles já sabem que ali a experiência não é ruim. É muito fácil, Anderson. É muito fácil. Sabe por quê? Não são auditados, não prestam contas. É isso aí. Não tem nada que... Por exemplo... Se alguém for reclamar, liga para o 90, né? 90, reclamação. Não, você imagina o seguinte, olha só. Aumentou pra caramba
Aí os caras falam, não, aumentou porque aqui, ó, é mais barato comprar uma nota e falar que aumentou porque tive um prejuízo de um carro aqui de 50 mil que eu paguei, pago a nota lá para a oficina e aumento para todos os associados. Distribui. E o cara vai aumentando lá 10, 15 reais por mês, a pessoa de repente nem percebe que está aumentando um pouquinho. Que está aumentando. Isso é um problema, não só assim, que envolve muita gente, inclusive segurança pública. Né? Não é um problema que eu percebo que não é um problema que o mercado de seguros vai resolver. Sozinho, não. Pode contribuir de diversas formas e tudo mais. Mas é um problema social, né? É um problema de Estado, né? Nós chegamos a sugerir o seguinte, como é que os camaradas, como é que essas associações recebem? Não é banco que paga? Por que não vai em cima do... Porque a arrecadação desses caras assim, é um absurdo. E não é difícil achar, né? Não é. E aí tu fala assim, o banco A, você vende seguro. Olha quanto é que você está deixando de arrecadar de olho grande na cobrança, porque existe isso. Uhum, uma carteira significativa. Teve um gerente falando assim, cobrança, né? Não estou conseguindo a cobrança da associação tal. Eu falei, sério? Porque o banco está recebendo. Se o banco não receber, não tem como. Não tem como. Então, Mas, enfim, isso é um problema da CNSEG grande problema aí. Os corretores só tem que aprender a gente lidar, só tem que dançar ali conforme a música.